Esse não é um assunto tão fácil, tão simples de falar, e é por este motivo que a fala, toda vez que me proponho a falar, que são quase nenhuma, é sempre um desafio, essencialmente para expor para um grupo de pessoas que conhecem muito pouco sobre si mesmas e sobre o outro. Eu recebi um comentário em um dos vídeos que falei sobre esse assunto, de uma pessoa que nem precisei olhar o nome, não precisei de absolutamente nada de energia para saber quem foi. Apenas li. E o que escreveu mostrou claramente que existem certos assuntos neste universo que não se pode falar assim abertamente, porque para falar de determinados assuntos é preciso de uma vestimenta, de um corpo, assim como o espírito precisa de um corpo. Às vezes, quando vamos canalizar uma mensagem como as minhas geralmente são, e para falar da experiência de quase morte de 97, eu precisaria usar um pouco do recurso da paranormalidade para acessar algumas memórias. E aí o corpo assume um comando diferente. Por dois motivos. A minha voz desacelera, como neste exato momento, enquanto a pineal está girando. O corpo fica mais relaxado. O tempo desacelera para mim. Isso acontece desde muito tempo já, nos meus processos de composições, de escrita e grandes estudos iniciáticos. E aí deve ter, sei lá, mais de 40 ou até mais comentários terríveis sobre o porquê de eu estar falando devagar, como agora. É muito curioso porque existem muitas pessoas, muitos espíritos neste planeta que não são humanos. Agora é do meu conhecimento isso, mas já é de muita gente que estuda isso. E que são de diversas galáxias, de diversos lugares. E todo mundo é humano por estar no corpo humano. Mas nem todos são. Na minha experiência de EQM, era esse nome, não sabia nem que existia isso. Eu apenas vi o fato acontecer diante de mim e comigo. Eu voltei a falar desse assunto agora eu vou entrar no assunto da EQM, porque eu fui tocado de novo.
E eu não faço absolutamente nada que não seja tocado neste grau de consciência em que me encontro hoje. Eu espero não ter que falar mais desse assunto, meu amor. Não me peça mais para falar desse assunto. Porque nesse último comentário que teve, a pessoa literalmente se sentiu horrorizada com o que ouviu. Mas foi uma espécie de horror que parecia que eu tinha falado alguma coisa, ou algumas coisas, muito. Vamos usar adjetivos bem feios assim, ou muito pesados. Eu não quis olhar nem qual foi o vídeo. Eu apenas olhei para mim e me imaginei falando no YouTube com as pessoas uma coisa muito ruim para que alguém se sentisse tão mal assim como aquela pessoa do comentário se sentiu. Que horror! O texto era grande, mas disse, agora me lembrei do horror. Que horror! O que você falou é um horror. Muitas vezes eu joguei fora aquilo que não me servia. E eu só tenho esta vida para fazer isso. E sou eu que tenho que fazer. A mesma coisa que quando se olha com os próprios olhos, caminha, caminha com as próprias pernas. A consciência para a criação de cada coisa em cada pessoa depende unicamente da própria pessoa com a sua intenção. Então que cada um cuide do que a boca fala, porque assim como não percebemos o mover de uma mão para algo que a gente intencione, não percebemos às vezes o que a boca e a sua língua saem dizendo. Mas existe uma diferença entre o mover de uma mão e o falar desenfreado de uma boca. Vamos tomar cuidado porque acima da boca existe uma consciência e nós podemos comandar esta boca se tivermos consciência do que falamos antes de falar. Eu tenho total consciência de cada palavra minha dita aqui plasma-se em todos os campos do universo, e não apenas nesse. Unicamente porque todos somos feitos da mesma fonte, da mesma partícula pensante do universo, dos universos, dos mundos. Não importam quantos existam ou ainda venham a existir. Essa consciência permeia tudo. Vamos lá. Eu sempre preciso falar desse assunto nesse estágio de consciência. Eu sinto muito, não tem como falar diferente. Como se fosse um comercial, o que aconteceu comigo aí, tá. Eu acho completamente isso inadequado, pelo menos agora, pelo que eu sinto. Eu sinto e acho alguma coisa depois que sinto. Para mim é dessa forma, então eu vou pedir apenas que aquele que não quiser continuar vendo isso, por favor, não precisa continuar, mas não precisa falar também nada. Apenas observe a si mesmo antes de qualquer ataque, qualquer coisa que lhe doer o corpo, os olhos ou os ouvidos com o que ouvir aqui. Pois a intenção é só. A intenção aqui é somente falar por amor. Porque tenho a impressão de que alguma coisa vai ser usada depois das minhas falas aqui com esse assunto.
sejam para pesquisas, o que quer que queiram fazer, até mesmo depois de mim. Porque vocês deviam saber disso já. Um ser humano é completamente imenso no universo. Se ele souber disso, sim, senão ele nasce e morre escravo. Mas quando ele sabe, o que ele fala tem uma profundidade, tem uma propriedade absurda no mundo. Pode gerar, pode propor, se propagar por gerações. Todos nós temos essa capacidade. Principalmente aqueles que ainda não são nem daqui. Podem contribuir muito com o planeta. 98. Quando aquele fogo, aquele incidente com aquele fogo me aconteceu, na cozinha da minha casa, com a minha mãe, a 3 metros mais ou menos de distância, estava grávida de 7 meses de minha irmã que viera nascer no mesmo dia, do susto que ela teve ao me ver correndo com um fogo na cabeça, aquele mais ou menos assim de fogo, cabelo grande, para lá e para cá. Então todo mundo entra em desespero e ali começou a experiência de quase morte que eu vivi, sem noção alguma do que iria me acontecer. Eu simplesmente via o fogo pegando, correndo para apagar. Eu tinha a nítida sensação por um instante ali, de que eu tinha entrado em uma arena ou me jogaram num ringue, num negócio que não tinha mais como fugir. Tentei para lá, para cá. A inexperiência era muito pequena naquela região tão periférica, tão rural, antiga de Alagoas. Não se sabia, o intelecto não tinha consciência do que se podia fazer naquele momento, embora tivesse tantas pessoas naquele momento, mas ninguém conseguia apagar o fogo. Então, no debater-se para lá e para cá, aconteceu de... Houve uma luta. Eu senti como se fosse... Me permitam escrever o que me foi lembrado depois de 26 anos, porque muitas coisas eu deixei de falar desse assunto por não lembrar. Mas existe uma coisa muito interessante que me aconteceu. Uma coisa muito interessante que me aconteceu quando eu estava ali tentando sobreviver. Era como se existisse uma briga, um pensamento que dizia: alguém apaga esse fogo, e outro que estava calmo. Esse calmo estava vendo tudo. Era como se ele... Era a consciência, hoje eu sei que é a consciência, mas muito bonito perceber esse diálogo da consciência com o ego e com o pensamento, o desespero, o corpo, a mente, todos, a mente e o corpo era quem estavam dançando, tentando, faz alguma coisa, e eu chegava a ouvir vozes. Ninguém vai... E a frase mais nítida que me ficou na cabeça foi: eu não falei nada. O pensamento se atravessou no meio. Ninguém vai apagar esse fogo, né? Literalmente essa voz apareceu dentro da minha cabeça. E era como se, num outro momento, eu sentisse uma pequena voz dizendo: entregue-se. Eu senti, não foi falado, eu senti um relaxamento, eu senti que era seguro soltar. E aí, assim que eu senti essa voz, eu soltei. Eu parei de lutar com fogo, me debater e me entreguei. Falei: morro, tô morrendo. Não sei o que é morrer. Tá tudo bem. Tem aí a minha mãe, as minhas... Nem pensei muito, mas tá bom. Eu não aguento mais essa luta de fogo, de tudo. E aí soltei.
Um passe de mágicas assim, abri os olhos. Estava já nesse outro lugar. Mas antes de falar do que me aconteceu neste lugar, deixa eu dizer para vocês o seguinte. Uma coisa que se deve aprender sobre o soltar. Se ficou claro para os espíritos que compreenderam aqui. A filosofia do soltar é verdadeira. Eu comprovei ali. Existe uma paz muito grande quando soltamos as lutas da mente e do corpo e deixamos que uma coisa maior dentro de nós mesmos comece a emergir. Não está fora, está dentro de nós. Não adianta pedir, Deus, faça alguma coisa. É ridículo isso. É aqui. Enquanto isso aqui não se transformar na presença, isso foi um portal muito poderoso que me abriu-se depois. Falarei, já falo disso nos vídeos que estão aqui no YouTube, mas o assunto é tão, é simples demais. Eu não sei o que vai ser feito com isso em vida. Não sei. Daqui a pouco vai ter um caixão para mim e eu vou continuar a minha história no mundo. E todo mundo vai ter que continuar a sua com a sua própria consciência. Não levo arrependimentos, quero apenas escrever, falar e fazer o que eu vim fazer na bagaça, com a própria vida que me foi dada, responsável, totalmente de minha responsabilidade e de mais ninguém. Eu sou responsável totalmente pelo aquilo que eu digo. E isso deve ficar compreendido. Soltar. Eu senti naquele dia. Saí do corpo sem dor alguma. Estava neste lugar, de pé, escuro. E a primeira sensação realmente foi chão. Tem chão. Acima, escuro, mas dava para entender que tinha espaço. Também tinha espaço. Espaço. E eu não lembro em que momento aquele buraco negro apareceu, ou aquela galáxia se abriu, apareceu embaixo. Embaixo quer dizer do meu lado, na Terra, não sei se aquilo... Aquilo literalmente, anos para entender aquilo. Eu suscito a ideia. Que fique, por isso que eu quero que fique registrado. Um dos maiores motivos que justificam estar aqui hoje neste vídeo é para que pesquisem esse assunto que já não aguento mais conviver com ele por tantos anos, com esse grande mistério que já tem me irritado. Então, agora que o mundo tome conta, agora eu abro a boca. Não teve túnel de luz e nem teve seres me chamando para alguma coisa, entes queridos e nada disso. À minha direita, a sensação era que vinha da direita, mas depois percebi que era embaixo. Não sei descrever bem isso, mas imagine um buraco negro, uma galáxia. Você põe lá na internet, você vê os desenhos aquela espiral assim, muito profunda. Agora, imagine isso lá no universo. Outra coisa é você se ver olhando para isso bem aqui. Era eu. Mas quando eu olhei aquela galáxia, ela borbulhava, ela girava. A coisa era tão... Era um vermelho misturado com uma coisa...
parecia que eu estava no pico de um furacão, borbulhando, e um barulho, eu não me lembro o barulho, mas era um barulho grave. Só aquele som, junto com o girado daquele negócio, nunca tinha visto aquilo, nem nos desenhos 80, 97, não tinha desenhos lá, não tinha tanta tecnologia como temos hoje no mundo. Então, nem nos sonhos eu tinha visto aquilo. E eu, olhando para aquilo, o terror tomou imediatamente, um terror que nem o fogo me deu. Porque ele começou a girar e eu tive a sensação de tontura, de que eu estava girando junto com ele. E que na próxima girada que essa galáxia desse, eu ia junto, e eu literalmente estava aqui, ó. E ali naquele momento houve um berro, eu fiz um berro. Saiu de dentro de mim uma força. Um grito foi dado, que eu não me lembro de eu mesmo ter intencionado, mas deve ter sido um grito, assim, um clamor. Foi um clamor, assim, por Deus mesmo. Foi um clamor divino. Eu usei o termo Deus. Eu não quero morrer, não sei o que, não sei o que. Foi um escândalo que eu invoquei de baixo, as mãos, o corpo todo, e fui subindo. E quando esse buraco, foi na hora que esse buraco girou, que eu sabia que ia ser engolido, que eu vim com esse berro, esse grito, esse clamor muito grande. E alguma coisa aconteceu a partir daí. Imediatamente o buraco, ele emerge uma luz, pico de uma explosão de luz gigantesca, bem na minha cara. Ela surgiu do buraco, do abismo. Uma explosão linda, assim, de luz. E aí, com essa luz, imediatamente veio a voz e as letras ao mesmo tempo. Eu ainda lembro mais ou menos do tom. Muito rápido. Tum, 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 tum. Tum, tum. Uma sobre a outra, em pé. Elas caem assim da direita para a esquerda. Tum, tum. Era mais ou menos isso. Tum, 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 tum. Eu quero dizer que tinha uma ordem. Tinha uma ordem. Parecia um tempo de 4 e pareciam 4 ou 5 letras. Pum, pum. Uma em pé, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Depois que essas letras nasceram, fizeram uma sequência nos meus olhos, na minha frente, no meio do buraco. Volta, ainda não é a sua hora. Uma voz grave. E eu fui arremessado lá para trás, como se fosse assim. Eu senti todo o peso do espírito do corpo indo, ou do espírito indo para o corpo. E me senti entrando no corpo. Dali em diante, eu não vou contar mais daqui. Eu acordo no hospital, meus irmãos dizem que eu tive um desmaio, que eu só acordei depois. Tem uma parte do espírito que aparece no hospital. Eu não vou de novo falar desse assunto aqui. A partir deste vídeo, deste relato, eu vou saber o que se comenta neste vídeo. Qual é a mente inteligente que vai aproveitar e tirar alguma coisa boa disso e vai escrever-se sobre, se despertar interesse sobre a experiência do ser do hospital. Se houve ou não um ato de cura ali, eu não sei o que aconteceu, não ficou muito claro para mim julgar se o que ele fez foi divino ou não.
Eu ainda estou em investigação. É por isso que, dependendo do desejo dos que quiserem saber do assunto, eu volto no outro vídeo só com a parte do hospital, abro o assunto, também em prol de buscar também ajuda e informação daqueles que tiverem acesso para que eu consiga, para que consiga me ajudar de fato a entender. Talvez eu não precise dar nomes às coisas que eu vivi. E por outro lado, em igual parte, eu precise, eu queira também, eu queira sentir o gosto de compreender aquilo que caiu diante dos meus olhos. Eu não quero sair da vida sem saber que eu não flagrei no exato momento, com consciência plena, aquilo que ficou diante dos meus olhos. Não, de jeito nenhum. Eu quero saber o que aconteceu. E para isso eu sei que se eu abrir a boca, aparece sim informação. Para fechar, eu quero dizer a vocês o seguinte. Eu também gravo um outro vídeo falando sobre a expansão da Kundalini e esse terceiro olho, chamam isso de terceiro olho, a glândula pineal, não sei como que é isso. Para mim é aqui. Aqui expandiu, aqui abriu. Começou isso em 2019 e veio expandir mais agora, recentemente. E eu tenho os efeitos colaterais desse olho todos os dias e às vezes muito forte da Kundalini na altura dos ombros. A sensibilidade do olhar, o meu olhar muitas vezes, agora está muito intenso. Às vezes, quando ela gira muito, pulsa muito, se eu estiver olhando para o celular, digitando uma mensagem, eu tenho que parar de olhar para cima, porque ela trava toda a mensagem, o celular buga. Dá bug e é até bom que eu fale isso, enseje isso aqui, aproveitando esse ensejo, neste relato de quase morte sobre a pineal, para que pessoas que já têm o olho aberto, a glândula descalcificada também, falem sobre experiências que viram, porque também já estou achando muito pesado conviver com tantos efeitos colaterais e não tem nada na internet sobre quem expandiu, descalcificou, também possa falar, compartilhar esses relatos. Que é uma coisa que você não consegue falar com ninguém. Toda vez que você vai falar de terceiro olho, as pessoas, oi, o que é isso? É do outro mundo? E ok, tá tudo certo. Eu não quero perder tempo com coisas pequenas, porque eu já sei muito bem, assim como muita gente sabe, da responsabilidade que acontece com alguns espíritos que estão neste trabalho, nesta terra. Então o relato é esse. Houve uma compreensão do soltar antes de morrer. Depois que morri, do outro lado, existiu um clamor. E depois de anos eu descobri que esse clamor é dentro de nós, que existe um som que se comunica com a mônada, ou se comunica, estudando depois eu fui entendendo, se comunica com o som verdadeiro do cosmos, a essência fonte. E esse clamor, no ritmo certo, no tom certo, ele tem que ser falado com ritmo. Ele vai desde o plexo solar até o alto da cabeça, mas essencialmente se conecta com o coração. Ele faz uma conexão direta com a fonte, vamos dizer assim, e isso faz com que o subconsciente resolva a coisa assim, muito rapidamente, na hora. É um tipo de coisa que falarei depois sobre esse tal de clamor, porque eu senti algumas coisas que escrevi sobre isso, para deixar escrito, porque muitos não sabem. E para finalizar, quero dizer que todo o meu corpo, a minha vida, a minha coisa toda está direcionada para um trabalho iniciático que está nascendo, ligado à arte, à música e ao teatro.
não tem como falar sobre, e principalmente sabendo do planeta que sou, de onde eu sou, e, e a missão aqui diferente com vocês neste canal. E talvez ainda pessoas que venham, certamente, pelo que sei, muitos ainda vão chegar aqui, esses ainda não estão aqui. Essas pessoas que estão realmente precisando de certos conhecimentos que virão para este canal, e muitos vão se curar e muitos vão também me ajudar a entender muitos processos como irmãos que somos, do que eu estou presenciando na Terra, nós poderemos trocar. Então, ainda vai chegar, essas pessoas ainda vão chegar, mas os que estão aqui são bem-vindos para evitarem os julgamentos e procurarem devagar compreender. Somos todos um, em última instância. Essa é uma coisa tão forte de compreender que derruba qualquer demônio. Quando um ser humano começa a entender, meu bem, pequenas coisas sobre a vida. Pequenas coisas. Às vezes lutamos contra uma doença, um câncer, uma coisa, com ferramentas tão vorazes, pensamentos tão terríveis de que tem que acontecer coisas tão enormes para... Quando pequenas coisas, como olhar para uma lesma, observar um lírio, observar o céu, observar o poder que há dentro de si, derrubar as barreiras do amor, isso são coisas simples que, de repente, cura de uma forma tão simples. Tão simples. É isso. Tem uma outra coisa também que está latente aqui antes de falar, que é falar do ser do hospital, exato. Já falei. E alguns segredos que eu fui me lembrando, que foram destravando aqui dos símbolos que eu vi, e escrevi sobre isso. É isso. Falei. Está feito. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado.